Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nessa manhã maravilhosa. Estamos aqui hoje nessa nova semana, né? Iniciando aí o nosso primeiro devocional dessa semana. E hoje nós vamos estar lendo aqui Mateus 6:10. Hoje o tema dessa mensagem, ele é um tema que no ponto de vista de muitas pessoas vai soar meio injusto, meio malvado. Mas o nome do nosso devocional de hoje vai ser O Deus que Destrói Sonhos. Olá, Cristiano, bem-vindo. Primeiro eu vou estar orando por vocês e nós entramos na mensagem. Amém? Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Eu quero lhe agradecer, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Lhe agradecer pelo cuidado diário. Hoje temos aí mais uma oportunidade de vida, com muitas oportunidades que virão, boas notícias chegando para a glória de Deus, bons momentos para viver. E que essa semana, Deus, ela venha a ser marcada por transformação, marcada por mudanças, marcadas por ciclos novos iniciando, marcada por experiências incríveis contigo. Iniciamos agora, Senhor, este devocional na manhã. E eu lhe peço, Pai, tenha total liberdade sobre este momento. Vá alcançando vidas nesta manhã. Que vidas venham ser instruídas, venham ser transformadas pelo poder da nossa adoração, pelo poder que há em Ti, pelo poder do devocional, por aquilo que o Senhor vai trazer nesse devocional da manhã, como instrução, como transformação, como edificação para essas vidas. Que o Senhor possa estar cuidando e guardando de todos os nossos irmãos que vão passar pela live, e que todos saiam da live com um pouquinho de Ti. Que o dia de todos os nossos irmãos que passaram pela live ou vão passar sejam mais do que abençoados em Cristo Jesus, e que o Senhor tenha a total liberdade para nos usar nessa manhã contigo. Desde já consagro o nosso dia a Ti, que tudo seja para Tua honra, que tudo seja para Tua glória em todo o tempo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Salmos não, irmãos, é Mateus. Vamos estar lendo Mateus 6:10, tá? Que diz assim: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Bem-vindos, irmãos, bom dia a todos. O título dessa mensagem, desse devocional, eu coloquei como O Deus que Destrói Sonhos. Eu já tinha lido o livro chamado O Deus que Destrói Sonhos, irmãos, e inclusive eu indico muito para os irmãos. Ele é um livro, deixa eu pegar ele aqui. Ele é muito maravilhoso. E quando eu estava estudando sobre Mateus 6:10, eu lembrei desse livro e falei, nossa, esse devocional, ele tem tudo como referência nesse livro, sabe? Esse título, O Deus que Destrói Sonhos, irmãos, ele é muito integrante. O Deus que destrói sonhos, à primeira vista, vai soar muito duro e até mesmo injusto. Mas quando nós mergulhamos nessa verdade, e eu vou explicar para vocês, não só por conta do título da nossa mensagem, mas o porquê o título desse livro é esse também. Descobrimos que na realidade Deus, ele não destrói sonhos. Ele é o construidor de sonhos. Ele é o verdadeiro fabricante deles. O fato de colocarmos o título de O Deus que Destrói Sonhos veio muito porque viver a vontade de Deus não é viver sempre a nossa. Eu estava lendo Mateus 6:10, me veio muito isso na memória. Do tempo que eu li o livro, e que na minha mente vinha muito isso, sabe? Viver a vontade de Deus não é viver a minha. É renunciar muitas das vezes, muitas coisas que pra mim seriam boas, mas que Ele já sabe que ali na frente
não seriam tão incríveis e extraordinários como eu imaginaria. E que poderiam sim me machucar, poderiam me traumatizar, poderiam me magoar, poderiam gerar muitos gatilhos. E o que muitas vezes acontece, que nos faz acreditar que Deus destrói o que nós queremos, na verdade, é quando Deus não faz aquilo que nós queremos, no momento que nós queremos, da forma que nós queremos, do jeito que nós queremos. Sem entender, Deus vai nos libertando de algo que poderia nos afastar dele, e principalmente daquilo que é eterno. Mas nós muitas das vezes tratamos Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que ele tem que estar pronto e apto para realizar tudo o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, no momento que eu quero. Todos os meus pedidos ele tem que fazer na minha hora, no meu momento, do meu jeitinho. E aí entra esse conflito do nosso título. Porque quando eu leio Mateus 6,10, e eu o chamo para que venha o reino dele sobre nós, e para que a vontade dele seja estabelecida, eu já quebro aí, muitas das vezes, um ponto importante, que é a minha vontade. E muitas das vezes, irmãos, nós acabamos entrando nessa rotina de pedir para que a vontade de Deus seja feita, quando na verdade nós queremos que a única vontade que seja feita seja nossa. Bom dia, Rodrigo. Darilson, bom dia. É muito fácil dizer para Deus: eis-me aqui para viver os meus sonhos e pontuar todos os meus sonhos de forma detalhada. Mas quando eu digo eis-me aqui para Deus, para as vontades dele, não é só para as realizações e promessas que ele um dia me fez, mas também é no servir, é no amar ao próximo, é no acolhimento, é no fazer a diferença, é no levar a sua palavra, no viver os seus mandamentos. Deus, ele nos ama. Só que muitas pessoas acham que o amor de Deus tem que ser aquele amor que mima. E literalmente nós acabamos ficando muito imaturos com algumas situações. Porque nós achamos, e muitas das vezes é pregado hoje em dia dentro das igrejas, que você pode bajular Deus com algumas situações. O jejum, quando ele foi iniciado nos tempos muito passados, ele era muito para que Deus mandasse sim uma provisão, mas ele era muito para fortalecimento espiritual. E hoje em dia, nós vemos o jejum como uma forma de eu vou jejuar um mês por um propósito, tirando o meu café da manhã durante uma hora por dia, ou sem comer doce, ou sem refrigerante, para alcançar as bênçãos que eu quero. Hoje em dia é muito buscado as coisas que eu quero do que as coisas espirituais. E Deus, muitas das vezes, você vai entrar em propósito, sair de propósito, fazer jejum, sair do jejum, fazer milhares de orações, e Ele não vai ceder ao seu capricho. Porque o amor verdadeiro do Senhor, Ele não quer dizer que Ele nos ama e Ele tem que fazer tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. O amor verdadeiro nos conduz a sermos melhores. E muitas das vezes os nossos caprichos não são as melhores coisas para nossa vida. E Deus, Ele não enxerga o momento atual, Ele enxerga o futuro. E é por isso que Ele te dá milhares de livramentos no meio desse cenário. Não permitindo que muitas das vezes alguma porta se abra, não permitindo que alguma das vezes alguma situação
ela continue na sua vida, ou pessoas, ou momentos, ou cenários. A primeira vez que eu li o livro O Deus que Destrói Sonhos, eu lembro que eu li por conta da capa. Eu olhei e falei assim, meu Deus, como que alguém pode dizer que Deus destrói sonhos? Como assim alguém pode dizer que Deus, ele faria isso com os teus filhos? Mas quando eu entendi a analogia que esse livro trazia, e ali em Mateus 6,10, quando eu comecei a entender mais o poder do Pai Nosso, quando eu comecei a entender mais o que eu estava falando para Deus na oração, porque às vezes você já conhece o Pai Nosso faz muito tempo, mas você não entendeu ainda do que se trata a oração. A analogia do livro, tanto com a analogia da oração do Pai Nosso, quer nos fazer uma reflexão de quando nós entregamos os nossos planos na mão de Deus, no altar do Senhor, e decidimos com que Ele faça da forma dele, do jeito dele, da maneira dele, e que Ele tenha total liberdade para escolher o que fica, o que sai. Nós damos essa liberdade dele para Ele. Quando nós falamos assim, Senhor, que seja feita não a minha, mas a sua vontade, que a tua vontade prevaleça, eu literalmente estou entregando totalmente o controle da minha vida a Ele. Tanto para os sims, tanto para os nãos. Amém. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, João. Um passinho de cada vez, João. O voltar para Jesus é uma escolha. Primeiro, o que te prende a esse não conseguir voltar? É o julgamento? É o que vão pensar? É o que vão falar? Porque tudo isso as pessoas já fazem na nossa vida o tempo todo. Vão falar, vão pensar, vão reclamar, sempre vão fazer isso. O voltar é uma escolha. E ela é muito pessoal. E estamos aqui para você, João. A paz, Janieire. Seja bem-vinda. Voltando aqui. Quando nós falamos assim, Deus faça a sua vontade, Ele não vai jogar fora os nossos sonhos. Isso é importante que você entenda também, tá bom? Porque muitas das vezes, viver a vontade de Deus não vai ser viver as minhas vontades, mas muitas das vezes Deus, Ele pega as minhas vontades e alinha também com os planos dele, tá bom? Ele não crucifica os nossos sonhos para que dali venha a ressurgir algo totalmente diferente. Muitas das vezes o nosso sonho que nós temos dentro do nosso coração ainda é pequeno perto do propósito que Deus tem para nós. E Ele alinha assim o nosso sonho com o propósito dele e faz surgir algo maior do que sonhamos, imaginamos e esperamos. Por isso que lá em Jeremias, quando nós puxamos o livro de Jeremias, vai dizer, deixa eu abrir aqui para vocês, Jeremias 29, no versículo 11, vai falar sobre os planos que Deus tem para nossa vida, para nós entendermos o quão a vontade dele é maravilhosa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, vocês se entregarão à vontade dele. Virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Assim como os discípulos, antes da cruz, eles tinham os seus propósitos e os teus planos, Pedro era pescador e ele era experiente. Mateus era um cobrador de impostos e muito experiente. Ou seja, eram pessoas que tinham suas carreiras, eram pessoas
que tinham ali estudado para aquilo, muitas das vezes, pessoas que tinham se desenvolvido para aquela obra, que eram experientes no que faziam, que eram referências sobre o que faziam. Os discípulos, eles tinham seus próprios planos antes de Jesus. Eles tinham seus próprios sonhos antes de Jesus. Eles tinham suas próprias metas para alcançar antes de Jesus. Eles tinham seus próprios caminhos traçados antes de Jesus. Mas ao conhecerem Jesus, os sonhos particulares foram trocados por um chamado eterno. E isso transformou completamente a história da humanidade. O impacto da vontade do Senhor sobre a nossa vida, ele transforma a história de muitas pessoas. A bênção vem sobre nós, mas nunca se trata de nós, se trata sobre Ele. Então Deus restaurando seu casamento não se trata apenas de você e do seu marido, se trata da tua família, se trata das pessoas que vão voltar a sonhar e acreditar em um Deus de restauração por conta daquilo que Deus fez na sua vida. Deus realizou um sonho meu. Através dessa realização de sonho, o impacto transformará a vida dos teus, mas também a vida daqueles que vão estar participando da tua vida. Porque muitos vão passar pela sua vida com sonhos estagnados, pensando que nada mais vai dar certo. Mas a partir do momento que tem um encontro contigo, terão também um encontro com Deus, porque grande é o seu testemunho. E o seu testemunho será remédio para curar dores de pessoas e fazer pessoas voltarem a sonhar. O impacto da unção de Deus sobre a nossa vida, do milagre que vamos viver, nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Apesar de trazer muita alegria ao nosso coração, de nos fazer viver realizações de projetos, afinal entregamos tudo na mão dele, tem sempre algo maior por trás, né? Deus transformou a vida dos discípulos. Jesus o chamou para algo novo. E a intensidade daquilo que eles foram chamados para fazer, além de ter um impacto na vida deles e de suas famílias, também teve um impacto grande na humanidade. O processo, irmãos, de viver algo novo, de viver a vontade de Deus e entender que tem muitas coisas na minha vontade que não serão completas, mas serão melhores, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É entender que no processo de espera haverá também momentos de dor. Principalmente porque a espera, o tempo, se torna um grande vilão. Para viver a vontade de Deus, eu vou precisar entender que as coisas não serão do meu jeito e não serão do meu tempo. E aí já me causa um desconforto. Por quê? Porque tudo sai do seu controle. Mas permanece no controle de Deus, no centro da vontade dele. Mas o fato de não acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que idealizamos, isso nos faz sair da zona de conforto. A zona de conforto não é um lugar confortável, é um lugar conhecido. Por mais que doa, é um lugar conhecido. Lá você já sabe os problemas que você enfrenta, lá você já sabe as situações que você enfrenta, as frustrações que você enfrenta, as mágoas, os machucados, as dores. Mas o processo é novo. Viver a vontade de Deus é dizer, independente do que eu quero, que aquilo que o Senhor tem pra mim prevaleça. Ver algo que você sonhou, plantou, lutou, orou, buscou, jejuou, entrou em propósito, saiu em propósito, morrer diante dos teus olhos é doloroso. Tem muitos casamentos que pessoas buscam, ficam meses, anos buscando, mas nunca perguntaram para Deus: essa restituição é a tua vontade? Eu devo buscar por algo novo ou eu devo insistir nisso? E acaba-se ano após ano, dia após dia, buscando por uma restituição que não vai acontecer, por uma realização de uma restauração que não vai acontecer. Juliana, você quer dizer que eu tô orando pelo meu casamento e pode ser que não aconteça? Sim. Porque nós precisamos perguntar para Deus. Isso, muitas pessoas vêm em mim e falam: Ju, eu quero comprar o livro de restauração de casamentos, porque eu sei que tem resultado. Ju, por favor, aqui ó, R$25, eu quero esse livro agora, vai mudar minha vida. E a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é: você orou e perguntou para Deus se esse processo provém dele? Porque nós temos o hábito de fazer tudo
o que nós queremos. Mas viver a vontade dele não é viver da forma que eu quero, mas da forma que ele quer. Ou seja, eu sei que haverá sims de Deus pra mim, mas eu também sei que haverá não de Deus pra mim. Porque a partir do momento que Deus começa a dizer só sim pra mim, algo tá errado. Pode ser que o meu Deus tenha se invertido e eu tenha se tornado meu Deus, vivendo as minhas vontades no meu tempo, do meu jeito, da forma que eu quero. E eu preciso tomar muito cuidado com isso, para que o meu Deus não se torne eu, vivendo de acordo com todos os meus planos e minhas vontades e esquecendo de perguntar o que ele quer. Então sim, há muitos casamentos que você pode comprar o livro, você pode orar, você pode jejuar, você pode buscar, você pode clamar, você pode implorar. E Deus vai falar assim, ó, não vou fazer. É preciso, irmãos, perguntarmos para Deus, Senhor, eu sei qual é a minha vontade, mas qual é a sua vontade? Teve um relacionamento que eu tive que pra mim era a vontade de Deus. Nós dois éramos da igreja, tinha ali algo que poderia ter muito futuro, éramos pessoas muito jovens, mas Deus falava muito sobre um casamento, eram muitas pessoas entregando o que ia dar certo. Porém, os planos de ambos começaram a mudar. O propósito que eu tinha pra minha vida, eu queria viver o que Deus tinha pra minha vida, e a outra pessoa queria viver coisas diferentes. E o propósito de Deus, ele não muda, a não ser que você escolha abandonar. Quando decidimos seguir os nossos próprios propósitos diferentes daquilo que Deus tinha pra nós, tanto eu, tanto ele, Deus nos afastou. E eu orei por restituição e eu falei, Senhor, restaura. E Deus falava, não. Eu falava, mas já foi usado pessoas pra falar sobre esse relacionamento? Sim. O mundo não muda decreto, mas Deus muda. De acordo com a sua conduta, Deus muda. Na Bíblia fala que Deus mudou decretos. A cidade de Nínive, Deus ia destruir aquela cidade. Mas o povo voltou atrás, mudou, aceitou ser transformado, aceitou viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Pediram perdão, ergueram clamor para mover o coração de Deus. E Deus mudou aquele decreto. Porque Ele viu a sinceridade no querer mudar no coração das pessoas. Mas quando nós decidimos que não queremos nada com Deus, Deus ainda investe em nós. Mas Ele sabe até que ponto Ele vai continuar investindo, vai deixar a gente viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós queremos viver. E não podemos culpá-lo pelas consequências do futuro, porque muitas ações têm suas consequências. Deus nos livra de muitas coisas, mas tem muitas situações que as consequências das ações virão, e elas serão tão dolorosas quanto a renúncia, tá? E hoje eu tenho um relacionamento que me cura, eu não me sinto um troféu, e eu entendi o porquê que Deus mudou a situação. Por que Deus não restituiu aquele relacionamento? Isso depois que eu descobri, me trouxe uma calmaria no meu coração, que eu falei, Deus sabe de tudo. Porque a frustração seria muito grande se eu continuasse naquele cenário. Só Deus sabe a dor que eu passaria e os traumas que aquilo ali me causariam. Não irei expor, mas o não de Deus é um cuidado que dói, porque não é um sim que nós queremos. Mas você pode ter certeza que é o cuidado de um grande amor que te livrou de algo. Expliquei para vocês que o processo dói da vontade de Deus, porque os nossos sonhos que planejamos, lutamos, buscamos, jejuamos, oramos, morrem diante dos nossos olhos. Isso é doloroso, porque a vontade dele nem sempre será a nossa vontade. Mas o que parecia perda aos olhos dos homens
Aos olhos de Deus, é um caminho novo, com vitórias. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, quando nós oramos o Pai Nosso, muitos aqui oram na velocidade dos Velozes e Furiosos, que parece até uma abelha de tão rápido, né? Parece um carro de Fórmula 1, de tão rápido que você ora. Irmão, pra falar com o teu amigo, tu fala devagar, pra que ele entenda o que tu tá falando. E pra falar com Deus, é um carrinho de Fórmula 1, zoom, tão rápido que acho que até Deus fala, meu filho, essa língua estranha eu não conheço. Quando dizemos para Deus que seja feita a vontade dele, quando fazemos essa oração, aí entra a destruição de sonhos. Nós fazemos uma oração que destrói os nossos sonhos egoístas para abraçar os sonhos de Deus, que são maiores, melhores, duradouros e eternos do que o nosso. Então não é que Deus destrói os nossos sonhos. Quando nós colocamos assim, que Deus, ele destrói os nossos sonhos, é porque a vontade dele vai prevalecer e não a minha. E eu entendo que a minha vontade, por mais que Deus realize, ela ainda é um segundo plano. Mas a vontade dele sempre vai ser algo como prioridade. Se fôssemos colocar isso como prática para a nossa vida, nós vamos analisar quantas vezes nós já nos frustramos por algo não ter acontecido da maneira que nós desejávamos. Quantas vezes nos perguntamos, será que Deus destruiu realmente os nossos sonhos? Porque não aconteceu ainda, já passou muito tempo. Eu já perguntei tantas vezes, Senhor, o Senhor realmente está nesse projeto? Porque eu não tinha visto mudanças no projeto. Tinha passado 1, 2 anos e nada. 3 anos e nada. E Deus falando, o projeto é meu. E eu falava, Senhor, será que eu saí do projeto? Será que eu abandonei o projeto? Será que tem alguma coisa errada? Porque não está acontecendo. E o meu maior medo era eu continuar lutando por um projeto que não tinha nada a ver com o que Deus tinha pra mim, e eu me frustrar porque a vontade dele é diferente e eu ter me doado tanto para aquilo que não tinha nada a ver com o que ele tinha pra mim. Então eu comecei a falar pra Deus, Senhor, que a sua vontade prevaleça, e eu comecei a perguntar pro Espírito Santo, o que eu devo fazer para viver aquilo que ele tem pra mim e para que a vontade dele prevaleça. O primeiro é confiar no Senhor, e o segundo é pedir direcionamento. O Senhor tem um projeto nisso pra mim? Antes de continuar buscando. Porque, irmãos, a gente se frustra quando a gente tá, sabe assim, insistindo por aquilo. Deus falou, eu disse que não desde o início, mas você continua insistindo. E tem coisas que Deus disse não, e a gente insiste tanto que Deus fala assim, tá, eu vou permitir. Aí ele permite, você se frustra, cria muitos traumas, e você fala, por que o Senhor deixou? Aí a culpa é de Deus. Aí ele fala, você quis do seu jeito. Eu disse não, mas você insistiu. E pela fé que você tinha em você, eu permiti. As consequências não são culpa minha. Porque desde o início eu disse não, mas você quis o sim. E talvez hoje você tenha parado para pensar. Ou essa semana, esse mês, você tenha parado para analisar isso. Será que Deus está nesse projeto? Será que Deus ainda vai fazer o que eu pedi? Será que o meu sonho vai realizar? Será que aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus vai acontecer? Não nos preocupamos se Ele tem poder para fazer ou não. Nós nos preocupamos se é a vontade dEle ou não. E talvez Ele apenas esteja nos moldando para que o nosso coração viva algo além do que nós pedimos. Porque na palavra do Senhor fala, irmãos, que nossos planos para os planos de Deus são pequenos. Os nossos planos é um grãozinho de areia perto daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque o tempo de Deus não é o nosso ritmo brasileiro. Não é corrido, não é ansioso, não é de imediato. Tem coisas que Deus vai fazer em menos de 3 minutos? Tem, mas tem coisas que Deus vai fazer depois de 1 ano. E não é porque Ele demora para fazer, porque o mundo Ele criou em 7 dias, vamos lembrar disso.
mas sim pelo simples fato de que nós ainda não estamos preparados para viver. Deus criou o mundo em 7 dias. E muitas das vezes nós demoramos 1 ano, 2 anos, 3 anos para ser moldados para viver milagres. E por que isso, Juliana? Porque eu tenho um livre-arbítrio e você também. E nós somos cabeça dura. Deus nos manda renunciar, mas estamos apegados demais a algumas coisas para poder renunciar. Nós queremos viver mudanças, mas não queremos mudar. Tem hábitos que não eram para estar na nossa vida hoje, mas continuamos deixando lá. Queremos viver um futuro extraordinário, mas carregando o passado conosco. Tem coisas que não se alinham. E Deus, ele não é um Deus invasivo. Satanás é invasivo. Ele vê uma brecha na sua vida, ele não se importa se você chamou ele, se você convidou ele, se você falou alguma coisa. Ele vai ver a brecha, ele vai entrar com o sapatinho de algodão, vai fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e ele não tá nem aí pra você. Tá doendo? O problema é seu. Ah, tá difícil, o problema é seu. Ai, eu tô chorando, o problema é seu. Ele não liga. Porque ele veio pra roubar, matar e destruir. Mas Deus, para mudar sua vida, ele espera que você o chame para mudança. Para que você viva a vontade dele, ele espera que você declare: eu quero viver sua vontade. Para mudar a sua vida, ele espera que você o convide para mudar a sua vida. Ele não é invasivo. Quando você falar para Deus: eu quero viver a sua vontade, eu quero viver esse sonho, esse projeto, ele vai começar a mudar a sua vida. Então ele vai tirar você de onde você está, ele vai, talvez até mesmo de onde você está, mudar algumas coisas, e isso vai doer. Porque com Deus, mudanças é tudo na prática, nada na teoria não. Deus fala para você: renuncia, mas ele vai te ensinar a renunciar. Tudo que nós pedimos para Deus, por mais que nós não acreditamos nisso, tá? Mas até o dia mal faz parte da nossa oração. Juliana, eu não pedi para viver o dia mal, mas a vontade de Deus te permitirá viver o dia mal. Porque o dia mal é quando as coisas saem do seu controle, mas continuam no controle dele. Você pediu paciência para Deus, ele não vai te dar paciência. Ele vai fazer você, como eu posso dizer, ter a paciência, mas pela prática. Você vai conseguir conquistar a paciência pela prática. Porque aquilo que é dado de mão beijada, irmãos, a gente não aprecia. Alguém pode nos roubar e a gente não dá o devido valor. Então o que Deus faz? Ele nos pega. Você pediu paciência. Ele vai fazer você passar por diversas situações frustrantes, difíceis, até mesmo que machucam a alma, para você aprender a ser paciente. Ele vai te dar situações para que você exerça a paciência. Você pediu para ser forte. Deus vai te dar situações aonde você vai ter que exercer essa força. Continuar caminhando mesmo quando tudo desmorona. Continuar caminhando mesmo quando tudo está dizendo não. Você pediu para ter fé e confiar no Senhor. Os dias são maus. Tudo mostra que não vai dar certo, que não tem mais jeito. Os amigos dizem que você falhou. Quem te conhece diz que não vai dar certo, que você deveria aceitar a situação que você está vivendo. E aí você tem que confiar em um chamado, em um decreto, que diz para você: não temas porque eu sou contigo e eu te capacito. Não temas porque vai dar certo, porque a ordem foi dada dos céus. E aí você vai ter que decidir em quem você vai confiar. Na voz do mundo que só enxerga o agora, ou na voz daquele que te chamou, que tem poder para mudar até mesmo o menor detalhe do cenário. Ele muda o cenário por completo, principalmente nos detalhes, irmãos. Nós precisamos entender que ele age na medida exata, no momento certo, para a glória dele ser completa. Mas nós temos que decidir o que vamos aceitar. É viver segundo a promessa, segundo aquele que me chamou, ou viver
à base do achismo humano, que é limitado. Entregar os nossos sonhos é um ato de fé e confiança. Você não entregaria os teus sonhos a qualquer pessoa. Viver a vontade de Deus é um ato de fé e confiança. Você não sabe os próximos passos, mas você decidiu viver. É olhar para o Pai e dizer: Senhor, eu queria tanto isso, mas mais importante do que realizar os meus desejos, eu quero viver os seus. É abrir a mão muitas das vezes dos nossos sonhos para viver os sonhos dele. Isso é um ato de amor, isso é um ato de confiança, isso é um ato de fé. A paz, irmãos. É saber que o que acontece e o que vai acontecer tem ele como controle. Ele tem todo o controle. Ele não nos deixa de mãos vazias. Ele enche as nossas mãos com vida, com algo muito maior. Os nossos sonhos são deles e eles jamais se frustrarão. Mas precisamos entender que a vontade dele sempre é maior que a nossa. E também pode ser muitas das vezes muito diferente da nossa. Eu acredito que você nunca mais vai orar o Pai Nosso da mesma forma. Porque quando eu entendi isso, eu não orei mais o Pai Nosso da mesma forma. Antes de orar o Pai Nosso, no dia que eu comecei a entender isso, que a vontade dele era diferente da minha, mas que era melhor, mas que muitas das vezes poderia me causar um pouquinho de dor, eu comecei a orar o Pai Nosso diferente. Porque agora eu entendo o que eu falo. Seja feita a sua vontade. É renunciar até mesmo às minhas. É renunciar aos meus maiores sonhos. É dizer o eis-me aqui para tudo. O eis-me aqui pro sim de Deus, mas o eis-me aqui pro não. É o eis-me aqui para faça a minha vontade de acordo com o que eu quero que você faça. E também o eis-me aqui para o renuncie o que eu preciso que você renuncie. É o segurar o que precisa ser segurado, mas abrir mão do que precisa ser abrido mão. E muitas das vezes vai ser aquilo que eu orei. Muitas das vezes vai ser aquilo que eu mais busquei. Muitas das vezes vai ser aquilo que eu mais sonhei. Muitas das vezes eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos. Daqueles sonhos que eram os mais importantes da minha vida, que eu mais batalhei para viver, para simplesmente viver aquilo que ele tem para mim, que pode ser muito diferente daquilo que eu tanto sonhei. Viver a vontade de Deus é uma escolha. E ela é extraordinária. Ela é maravilhosa. Ela é preciosa. Deus muitas das vezes ele olha pra nós e fala assim: você tem sonhos que pra você são grandes, mas pra mim são tão pequenos. E sabe o que é mais interessante? Quando nós abrimos a mão daquilo que nós queremos pra viver a vontade de Deus, nós temos uma certeza de que os sonhos dele não se frustrarão. Os nossos sonhos podem até se frustrar, mas o dele não se frustra. Irmão, os sonhos de Deus jamais se frustram. Hoje, você consegue dar esse passo de fé? E orar o Pai Nosso entendendo que você está literalmente dizendo: Senhor,
Por mais que eu queira tudo, eu prefiro viver à vontade daquilo que o Senhor tem para mim. Será que você consegue? Literalmente, será que você tem essa certeza de que você quer viver a vontade dele? Mesmo que as tuas não se concretizem? A vontade do Senhor, ela é incrível. Hoje, nós lemos sobre Jeremias 29, aonde vamos falar sobre os planos de Deus. E nós lemos que aquilo que Ele tem para nós é algo além do que sonhamos, esperamos e buscamos. A vontade do Senhor, ela não veio para a tua vida para ser algo que lhe causa danos. Mas a vontade do Senhor, ela veio sobre a tua vida para mudar tudo de uma forma tão extraordinária que no final de tudo isso você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena entregar tudo para viver o tudo de Deus. Porque, irmãos, não se frustra aquele que confia no Senhor. Porque a vontade dele é muito melhor e maior do que as nossas. E quão lindas, grandes, insondáveis e extraordinárias essas vontades são. E eu creio que você viverá. Milagre não se explica, se vive. E eu creio que você viverá o melhor, o maior e o mais extraordinário daquilo que Deus projetou para a tua vida. Se permita viver a vontade dele. E eu posso dizer uma coisa para você. Você verá sempre que valeu a pena. A vontade de Deus não é um fardo. Ela é mudança. E ela é extraordinária. Se permita. Porque eu posso dizer que lá na frente você vai me agradecer. Hoje nós estamos falando sobre viver a vontade de Deus, que muitas das vezes será diferente da nossa, mas nós sabemos que será a melhor. A melhor escolha da minha vida foi dizer: eis-me aqui para Ele. E o eis-me aqui para a vontade dele é o eis-me aqui para tudo. É o eis-me aqui para tudo. E você? Já disse eis-me aqui pro tudo da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus pode te surpreender de uma forma extraordinariamente alegre. Apenas confie. Eu vou estar aqui agora orando por vocês para finalizar a nossa live. Irmãos, eu amei a palavra de hoje. Eu achei muito bom o que Deus nos trouxe como mensagem para essa manhã. Sobre um Deus que destrói sonhos. Não. Um Deus que transforma sonhos. Um Deus que restaura sonhos. Um Deus que gera sonhos. Ele é o verdadeiro fabricante de sonhos. Viver a vontade dele, por mais que mude aquilo que eu queria viver como minha vontade, ainda sempre é o melhor. É tempo de confiarmos que Deus está conosco. Talvez hoje você ache que você perdeu tudo. Mas Deus não deixou você de mãos vazias. Ele apenas está te preparando para viver algo maior. Porque grandes são os planos que Deus colocará nas tuas mãos. A vontade dele é sempre superior às nossas, irmãos. E será extraordinário.
Eu vou estar orando por vocês para estar encerrando a nossa live. E eu quero muito agradecer a vida de todos vocês que pararam esse minutinho para estar no nosso devocional. O próximo devocional da manhã é quarta-feira, 5h30 da manhã. E para você que precisa de uma oração, hoje, 10 horas, vamos ter uma oração. Vamos ter o nosso momento de oração, 10 horas hoje da noite. E eu convido você a estar conosco. 10 horas, horário de São Paulo, tá? Porque tem uns irmãos que são de Portugal, da Angola, de Orlando. Então hoje, 10 horas da noite, nós temos oração, horário de São Paulo. Vem com a gente, porque eu creio que aquilo que nós não conseguimos vencer de pé, reclamando, murmurando e declarando, nós vamos vencer de joelhos. É tempo de nos entregarmos para a vontade do Senhor e para vencermos e vivermos o extraordinário. Então hoje à noite, 10 horas, eu convido você a estar conosco nessa oração. Amém? 10 horas hoje. Juliana Internacional. Glória a Deus, estamos chegando longe, né? Chegamos aí em Portugal. Chegamos na Angola, em Orlando, nos Estados Unidos. Olha nós aí avançando para a glória de Deus, né? Eu vou orar por vocês aqui, uma oração rápida, tá bom? Pro seu dia, de acordo com o tema do que nós falamos. E 10 horas da noite eu espero você. Quem tiver uma carta para Deus, traz na oração pra gente orar, tá bom? E vamos orar, vai ser bênção, viu, irmãos? Vai ser uma oração de quebra de maldição, uma oração para fluirmos. Vamos aí orar e glorificar o nome do Senhor. Celso, para a glória de Deus. Amém? Obrigada, presbítero Marcos Aurélio, Daniele, Luana, Aldemar. Irmãos, obrigada de verdade, viu? Os irmãos que nos deram presente, Deus abençoe demais. Eu vou orar por vocês e a gente já encerra a live, glória a Deus. Eu também já vou acordar meus pequenos porque eles têm aula hoje. Vamos lá. Pai, hoje eu venho diante de Ti e entrego diante de Ti todos os nossos sonhos. Hoje entendemos a importância dos planos e da vontade de Deus. Muitas das vezes nós tentamos nos encaixar nos nossos próprios desejos, como se eles fossem algo extraordinário demais. Mas muitas das vezes a nossa vontade não é a sua. E o Senhor conhece exatamente os nossos planos. O Senhor conhece exatamente os resultados do futuro de acordo com as nossas vontades. E nessa manhã, Pai, queremos entregar tudo em Teu altar. A nossa vida, os nossos sonhos, os próximos passos, os nossos objetivos, as realizações, as conquistas, as vitórias. Queremos viver o Teu plano. Queremos que a nossa vida seja conduzida pela Tua vontade, Pai. Ainda que isso signifique abrir mão de tudo aquilo que imaginamos, buscamos e idealizamos por muito tempo. Que venhamos viver para a Tua glória. Constrói em nós os sonhos que vêm de Ti. Ressuscita em nós os Teus propósitos e cumpra em nós a oração que Jesus fez e nos ensinou. Que por mais que tenhamos nossas vontades, que a Tua vontade prevaleça. Que seja feita em nós a Tua vontade. Porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E sabemos que os planos que o Senhor tem para nós são os planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Planos de dar-nos um bom futuro com muita esperança. O Senhor tem o melhor para nós e nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. É o que nós pedimos, desejamos, entregamos nas Tuas mãos e já agradecemos. Amém.
Amém? Que Deus te abençoe, guarde, proteja e ilumine muito a tua vida. Que o seu dia seja abençoado, cheio da presença do Senhor, guiado por Deus, marcado por transformações, com muitas boas notícias chegando e também bons momentos para ser vivido. Que essa semana venha a ser uma semana de viver o extraordinário para a glória do nome santo do Senhor. Esteves, obrigada por estar aqui, muito obrigada pelos presentes. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. 10 horas tem oração e eu espero você. E para os irmãos que forem voltar no próximo devocional, quarta-feira, 5h30, eu volto com vocês, tá? O nosso devocional é um dia sim, um dia não. E que a vontade de Deus prevaleça. E que seja feita sempre a vontade dele, porque é sempre o melhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.